Vamos então iniciar o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte, nos exemplos, o capítulo 2 dos Espíritos Felizes. Nós iniciamos no nosso último encontro a entrevista com o Sr. Sanson e nós estamos agora no segundo encontro. Esse nosso segundo encontro vai tratar da segunda comunicação. Só para a gente recapitular, o Sr. Sanson ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e passava por uma doença bastante dolorosa, já sabendo que chegaria a desencarnação. Ele deixou então uma solicitação por escrito à sociedade para que ele fosse evocado no momento imediato à sua desencarnação, tão logo fosse possível, para que, conforme a expressão que ele utilizou, fizesse uma autópsia espiritual, para estudar exatamente a condição do espírito logo após a desencarnação, o seu grau de consciência, o seu entendimento sobre essa realidade. E aí então, Kardec, atendendo a essa solicitação, fez então a evocação no dia seguinte, 1 hora antes do seu sepultamento, ali ao lado do corpo, na câmara mortuária. E aí então, conversando, o espírito demonstrou ali uma pequena desorientação, mas bastante lucidez, dada a sua condição, compreendendo exatamente essa sua nova realidade. E isso então foi no dia 22 de abril ele desencarnou, de 1862. No dia 23 de abril foi quando foi feita essa primeira evocação, no dia seguinte, dia 23, e 2 dias depois foi feita então uma segunda evocação, agora lá na sociedade mesmo, A primeira foi feita lá no cemitério, e a segunda, 2 dias depois, na própria sociedade, então no dia 25 de abril de 1862. Bom dia, João, bom dia, abraço. Então, seguindo aqui a nossa entrevista, vamos lá então. Kardec faz a evocação, como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, eu lamento muito que Kardec não tenha aqui para nós transcrito a sua evocação, para a gente poder saber exatamente as suas palavras, de que forma que ele faz a evocação, seria bastante instrutivo para nós. Mas aqui foi colocado então, evocação. E o espírito, o Sr. Sanson, responde: meus amigos, estou perto de vós. Kardec pergunta: estamos muito felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e já que vós o permitis, ficaremos encantados em completá-la para a nossa instrução. Ele responde então: estou preparado, feliz por haver dispensado em mim. Terceira pergunta: tudo o que pôde nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um grande ensinamento, porque a ideia falsa de que dele se faz é que muitas vezes conduz à incredulidade. Portanto, não fiqueis surpresos com as perguntas que podemos vos fazer. Kardec ele foi aqui já previdente, conversando exatamente com o espírito, mostrando que muitas vezes pode parecer uma pergunta sem grande profundidade, mas no momento em que se faz uma evocação de um espírito logo após a sua desencarnação, a curiosidade assalta todos aqueles que estão ali próximos, querendo saber detalhes, querendo saber um ou outro detalhe. E nós percebemos também que tem muitos espíritos que são impacientes com esse tipo de pergunta. Que se faz uma pergunta simples por uma situação comum e o espírito quer responder coisas complexas, ou ele acha que isso é banal. E na verdade, todas as perguntas para nós, por mais falada que ela tenha sido, dentro da teoria, quando nós nos deparamos com uma situação extraordinária, como é esse caso, fazer perguntas simples traz para nós também entendimentos reais, embora simples, dessa mesma realidade. Então é muito interessante Kardec já tomar essa previdência, ter essa previdência, e a resposta do Espírito também já responde: não me espantarei e espero vossas perguntas. Então isso mostra realmente a intenção do Espírito em participar desse diálogo, trazendo os esclarecimentos que forem necessários. Então é bastante interessante esse cuidado que Kardec teve. Bom dia, André.
O Brás colocou, né, sempre ele perguntava, ou Santo Agostinho, ou São Luís, para fazer a evocação. Não, sim, Brás, no caso da evocação, né, desse tipo de evocação que a gente está comentando, é quando Kardec pede instrução para esses espíritos, né, orientadores, se aquele espírito pode se submeter a uma evocação. Né? Mas no caso de Sanson, ele era um espírito que já desde o início já estava ali pronto para ser evocado. Né? Fazia parte do trabalho já. Mas a minha grande curiosidade é exatamente saber quais palavras que Kardec usava naquele momento. Se eram feitas, que tipo de prece que era feita no início, quais eram as palavras que eram feitas para para evocar o espírito para a reunião, né? Então essa é a minha curiosidade. Então eu lamento a gente não ter esses detalhes do início, né? Kardec talvez tenha suprimido achando que isso fosse desnecessário, mas hoje para nós, né, seria interessante a gente ver como é que isso funciona. Até porque, na grande maioria das comunicações que nós recebemos, ou praticamente todas, sempre temos assim o conteúdo propriamente, mas nós não temos assim de que forma que foi feito o preparo da reunião, de que forma que foi feita a prece, de que forma que foi feita a reunião. Então, a princípio vão dizer assim, mas isso é muito simples de você imaginar. Aí para quem não conhece não é tão simples assim. Né? Então a gente começa a observar que esses pequenos detalhes poderiam fazer diferença hoje na instrução, principalmente na instrução dos grupos mediúnicos. Vamos lá. Kardec pergunta aqui então: descrevestes com uma luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Haveis dito que no momento em que o corpo escala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? Então, como Kardec tinha colocado, aquele último suspiro em que o espírito se vê, né, pela última vez vinculado ao mundo físico, ele começa então a adentrar ao mundo espiritual. Nesse momento ele começa, como foi dito aqui pelo Espírito Sanson, ele começa a ver flashes da sua vida, ele começa a ver imagens de tudo aquilo que ele viveu. E aí Kardec pergunta se nesse momento isso foi doloroso, foi penoso. E aqui a gente já pode tirar como uma conclusão natural que o espírito começa então a ver na sua mente exatamente os reflexos do tipo de vida que teve. Se foi um espírito que teve uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida honrosa, vamos dizer assim, certamente ele terá lembranças favoráveis, positivas daquilo que ele viveu, das companhias, dos seus momentos, das suas atitudes, das suas ideias. Se foi um espírito que viveu dentro dessas tribulações que a vida vai oferecendo para nós, e ele se envolve então com as suas ações egoístas, agressivas, tomadas por todas as suas viciações, obviamente são essas imagens que vão refletir na sua mente nesse momento. E aí nós podemos imaginar que a maior ou menor perturbação se dará exatamente pela intensidade dessas ideias. Responde aqui então o espírito. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa e dolorosa? Foi o que perguntou Kardec. Responde, sem dúvida, porque a vida é uma sucessão de dores, e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para se libertar do seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e faz com que ele perca a consciência da transformação por que passa. Kardec coloca uma observação aqui, né? Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e que naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, a separação ocorre sem esforço. Né? Então, aqui a observação que Kardec coloca, já fazendo uma correção, porque o Sr. Sanson disse que para ele foi doloroso porque a vida é uma sucessão de dores. No caso, por exemplo, dele, embora fosse um espírito trabalhador, embora fosse um espírito que tivesse o conhecimento do mundo espiritual, a influência do mundo físico, da sua doença, exercia sobre ele um peso muito grande. Então, naturalmente, ele, ao desencarnar, ele acabou tendo os reflexos daquilo que ele viveu, em especial dos últimos momentos da sua existência. Mas como Kardec coloca na observação, esse caso não é geral.
muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e aqueles que chegaram no certo grau de desmaterialização, a separação ocorre sem esforço. Então, a dor ela pode ser maior ou menor de acordo com o tipo de vida que o espírito teve, com o seu grau de compreensão. Até porque também é importante a gente lembrar que quando nós falamos sobre o espírito ser mais apegado ao mundo físico, nós destacamos que não significa que é um espírito mau necessariamente. Algumas vezes o interesse dele no mundo material é dado com boas intenções, é dado com resultado do seu trabalho, de uma forma moral, de uma forma equilibrada, e o tipo de vida que ele tem no mundo material não tem necessariamente uma relação com as crenças que ele abraça. Então é exatamente aquilo que a gente sempre comenta nos nossos estudos, que muitas vezes nós levamos vidas paralelas. Eu tenho uma vida religiosa e tenho uma vida para o mundo, sendo que na verdade nós temos que unificar esses dois tipos de existência que nós temos para fazer com que os valores que nós cultivamos através de nossas crenças sejam aplicados no nosso dia a dia. Então, é mais ou menos aquilo que nós ouvimos muito falar, que dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, nós temos um comportamento, fora dele nós temos outro. Então isso mostra uma dualidade que muitas vezes entra em conflito nessas duas tendências, que nós precisamos aprender a unificar. Então, para muitas pessoas, tem uma crença vacilante, uma crença superficial, uma crença muito mais protocolar, né, de acordo com as, entre aspas, exigências da sociedade, do que necessariamente uma fé viva que existe dentro dessa pessoa. E nesse caso, quando ela vai para o mundo espiritual, ela vai temerosa, ela vai insegura, ela vai preocupada com aquilo que ela vai encontrar, né, e acaba sofrendo os reflexos da sua vida material. Para aquele que já se encontra num certo grau de desmaterialização, como Kardec coloca, essa desmaterialização significa o indivíduo viver no mundo material, mas tendo consciência da sua condição de espírito e vivendo em função do melhor caminho que ele pode seguir no mundo espiritual. Então, viver apegado ao mundo material não significa uma pessoa que tem tendências más. Muitas vezes é muito mais uma ignorância com relação à sua realidade, e ele tem uma vida boa, é um bom membro da sua família, é uma pessoa que trabalha com responsabilidade, é uma pessoa que muitas vezes é generosa no seu modo de viver, nas suas relações, é uma pessoa de bem. Mas que ao chegar no momento ao se aproximar do momento da sua desencarnação, começa a bater então todos aqueles medos e todas aquelas preocupações. E aí então que o espírito começa a passar por essas dores, para se desprender, porque ele tem medo de se desprender. No momento em que o corpo começa a entrar em colapso e ele começa a desencarnar, a primeira coisa que ele pensa é: eu não quero ir embora. Porque tudo que eu tenho está aqui no mundo, eu preciso ficar aqui. E aí então ele começa a sofrer nesse momento. Agora você perguntou, né, nesse momento, como ela vê seu corpo? Tem a consciência do que está acontecendo? Os relatos são os dos mais diversos. Nós temos aqueles, por exemplo, que, como Kardec coloca, ele diz assim: muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar. Então ele começa a ficar doente, principalmente naqueles casos em que nós temos uma doença terminal, né, mas é que você não pegou o início desse nosso estudo aqui nesse capítulo. Mas nós tivemos ali, antes de começarmos as entrevistas, Kardec apresentou para nós alguns tipos, 4 tipos de desencarnação. Aquela desencarnação natural, né, quando começa uma doença, a idade avançada e tudo mais, o espírito começa a se desprender naturalmente. Nós temos o caso daqueles espíritos que desencarnam de uma forma violenta, e isso, um acidente, qualquer coisa do gênero, e isso provoca no espírito um grande abalo. Temos o caso mais grave, que são os casos de suicidas, que eles não apenas estão ali no vigor de suas vidas e ao mesmo tempo estão ali cumprindo a sua trajetória, e eles interrompem. Então, cada tipo de desencarnação provoca no espírito um determinado efeito. E mais do que isso, se não bastassem esses efeitos, isso vai depender também da crença que o espírito tem. Então ele pode, por exemplo, perceber, observar a sua desencarnação de um modo súbito. Ele pode estar num estado de inconsciência antes disso acontecer. Nós tivemos casos de pessoas que se viram num necrotério. Tem pessoas que acordaram 2, 3 meses depois perguntando o que aconteceu.
Então cada indivíduo vai ter uma visão diferente. O que nós sabemos é que, conforme o espírito tem uma vida equilibrada, uma vida saudável moralmente, tenha cuidado ali com todas as suas tarefas e tudo mais, somando tudo isso, a crença que ele tem, o entendimento que ele tem do mundo espiritual, a sua encarnação tende a ser a mais tranquila possível. Agora, quanto mais apegado o espírito está, mais difícil será. E aqui vai ser interessante, se você puder acompanhar, que nós vamos estudar aqui 63 entrevistas. Nesse caso, essa primeira entrevista são entrevistas feitas com os espíritos felizes, uma categoria que Kardec colocou como espíritos felizes. Isso mostra que são espíritos que tiveram uma vida muito boa, uma vida muito equilibrada dentro do campo moral e desencarnaram de uma forma muito tranquila. Mas no decorrer do nosso estudo, nós chegaremos, por exemplo, a espíritos criminosos, espíritos endurecidos moralmente, espíritos suicidas, e nós veremos ali uma grande variedade, cada espírito se encontrando no mundo espiritual de uma forma diferente. Então, se nessas entrevistas, nós encontramos 66 casos nessas várias categorias, espíritos felizes, espíritos medianos, criminosos, endurecidos, espíritos que passam por expiações, suicidas e tudo mais, nós podemos somar a tudo isso nas tantas e tantas psicografias que nós recebemos depois, através, por exemplo, de Chico Xavier, onde muitos espíritos falam que viram a desencarnação acontecer, sentiram que estavam sendo desligados antes da desencarnação acontecer, como é o caso de acidentes, né? A gente lembra de um acidente aeronáutico que teve no Nordeste, que um avião saiu daqui da região Sudeste, se eu não me engano foi daqui de São Paulo, e ele bateu numa serra, se eu não me engano lá naquela região do Ceará. E aí então alguns passageiros que desencarnaram psicografaram através do Chico. E eles disseram que antes do avião dar o impacto, eles já estavam desconectados do corpo. E são várias os relatos desse tipo. Então, varia muito de espírito para espírito. A gente vai, então, acompanhando para saber como cada espírito se viu no mundo espiritual no momento da sua desencarnação e fazendo também um paralelo com o tipo de vida que ele teve. Se foi uma pessoa de bem, uma pessoa equilibrada, espiritualizada, a sua encarnação vai se dar de uma forma. Se for uma pessoa pegada, viciosa, egoísta, muitas vezes até cometendo tantos e tantos crimes aqui no nosso mundo, a sua desencarnação vai ser bem diferente. Inclusive, nós vamos encontrar nessas entrevistas indivíduos que foram executados na guilhotina. Porque naquela época na França, 1800, pós-Revolução Francesa, a pena capital naquela época, né, a pena de morte, para muitos criminosos, se dava na guilhotina. E indivíduos que foram então executados foram evocados e trouxeram seu depoimento. Então a gente vai começar a ver ali uma série de situações para ilustrar esse nosso estudo. Né? Eugênio, bom dia. Bom dia, Eliana. Bom dia, Fatival. Vamos lá então. O Brás lembrou aqui, né, nos sonhos, né, reflete um pouco da nossa vida no mundo espiritual. Tem até, né, Brás, uma passagem que diz assim que todos os dias nós morremos um pouco, né, mas depois nós ressuscitamos no dia seguinte. Então é uma ilustração bastante curiosa a respeito do sono, né. O Brás colocou também nos efeitos de um suicídio refletir diretamente uma nova encarnação, né, são sequelas que vão sendo trazendo que a gente vai depois analisar isso com calma. Vamos lá então. Foi colocado, né? Faz tempo que você não aparece, hein, Eugênio? Bom dia, bom te ver. Ontem você tropeçou rapidinho aqui, mas não conseguiu ficar. Vamos lá, item número 5. Sabeis que existem espíritos para os quais este momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista? Para aquele que acredita que nesse momento, para ele, tudo se acaba? Responde o espírito. Isso é certo, visto que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, ele está habituado ao sofrimento, e a calma com que ele vê a morte o impede de sofrer duplamente, porque ele sabe o que o espera. O sofrimento moral é mais forte, e a sua ausência no momento da morte é um consolo muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Existe semelhança entre essa morte e do ateu.
né? Aqui no caso do cutelo fala sobre, né, a parte das execuções, né? Então aqui o cutelo, instrumento cortante semicircular com gume para a parte convexa que servia antigamente para a execução da pena de morte por decapitação e na qual a cabeça do condenado era cortada, separada do corpo com uma forte cutelada, né? A gente já viu isso em filmes, né? Filmes de Robin Hood, por exemplo, onde tem aquele cutelo que parece ali um machado, onde tem a execução. Então, uma observação interessante que ele colocou é que essa dificuldade, esse sofrimento que o espírito vivencia no início da sua chegada ao plano espiritual se assemelha à do ateu. E aqui vale também uma outra observação que a gente já colocou várias vezes. Não porque o ateu, dentro da visão cristã principalmente, é julgado de um modo equivocado. Porque, por exemplo, nós temos, já comentei com vocês sobre isso, uma pesquisa feita nos Estados Unidos colocou vários tipos, né, de indivíduos para serem analisados como possíveis candidatos à presidência da República. Então foi colocado um indivíduo que era negro, um indivíduo que era homossexual, um indivíduo que era ateu, uma mulher e um homem comum. Dentro dessa pesquisa, o mais rejeitado foi o ateu. Exatamente porque existe aquela ideia no cristianismo de que o ateu é um homem mau. Muitas vezes até que o ateu é um homem que está ligado com o diabo. Aí o ateu vai responder, mas se eu não acredito em Deus, por que eu vou acreditar no diabo? Se eu não acredito no céu, por que eu vou acreditar no inferno? Então existe um julgamento muito claro a esse respeito. Quando o indivíduo diz que é ateu, que ele não acredita em Deus, a primeira imagem que se tem dele é uma pessoa que não é confiável, uma pessoa má. E nós precisamos desmistificar isso tudo. Até porque nós lembramos que o indivíduo não acreditar em alguma coisa significa que ele não recebeu ainda informações suficientes para que aquilo se transforme numa certeza. Então, por exemplo, acreditar em Deus a partir da educação religiosa que nós tivemos nos últimos séculos, é muito mais fácil você deixar de acreditar do que acreditar. Porque foi exatamente por causa de religiões que nós tivemos perseguições, tivemos guerras, tivemos corrupção. As instituições corrompidas, líderes que se destacam negativamente perante a sociedade. Então o indivíduo que é ateu, nesse caso, ele simplesmente não acredita nessa força superior que é transmitida pelas instituições religiosas, mas não significa que ele não tenha valores morais. Até porque os seus valores se desenvolveram não aqui, no presente apenas, mas na sua própria história. A sua história espiritual, de tantas e tantas existências que viveu no passado, que foi construindo o seu caráter, a sua personalidade. Então nós encontramos ateus hoje, que são pessoas generosas, pessoas caridosas, pessoas dignas, mas que têm ali aquele bloqueio com relação ao seu entendimento sobre o mundo espiritual. Então, como foi colocado pelo Espírito, a gente pode até contestar. Porque muitas vezes um ateu desencarna, e desencarna de uma forma muito tranquila, claro que com todos os temores daquele porvir, né, do que será que vai acontecer, já que ele não acreditava em nada, mas quando ele se depara, ele vai ser muito bem recepcionado no mundo espiritual, pela dignidade com que viveu a sua vida aqui no mundo físico. Enquanto nós tivemos muitas pessoas que são religiosas no presente, mas sem necessariamente viverem essa religiosidade em suas vidas, que chegam no mundo espiritual encontrando verdadeiro tormento, porque eram hipócritas, eram superficiais, eram falsos, viciosos. Então, nesse caso, dizer, no caso de Samson, por exemplo, que ele afirmou para nós aqui, que esse tormento, esse sofrimento moral é muito grande e se assemelha a esse tipo de morte, nesse medo que sofre o condenado, se assemelha a do ateu, aí dá para a gente contestar. Perceber que, peraí, não é bem assim. Porque, na verdade, o indivíduo vai chegar no mundo espiritual sofrendo reflexos da sua vida física. Até porque, se nós pensarmos, por exemplo, na vida religiosa, a esmagadora maioria dos cristãos tem uma ideia do mundo espiritual de céu e de inferno. Eles não vão encontrar nada disso, eles vão exatamente se ver como espíritos vivos, ativos, com pessoas à volta, com ideias aflorando em suas mentes e tudo mais. Bom dia, Simar. Então, há um pequeno senão que nós podemos colocar nesse ponto, de fazer um julgamento do ateu
julgar o caráter do ateu pela sua crença, e não é assim que nós devemos fazer. Continuando, vamos lá. Existem materialistas bastante endurecidos que, para crerem seriamente nesse momento supremo, que vão ser lançados no nada. Que vão ser lançados no nada? Né? Então, é um detalhe interessante, né? O ateu, ele é ateu até parecendo uma trincheira na guerra, né? Porque então ele vai falar, pelo amor de Deus, me salva. Ou seja, é aquele momento crítico que vai fazer com que as suas crenças se tornem abaladas. Para aqueles que acreditam numa determinada direção, serão ali colocados à prova no momento de maior dificuldade. Para aqueles que não acreditam em nada ou acreditam em outra coisa, serão também colocados à prova. Então, nesse caso, mais uma vez a pergunta, existem materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente que nesse momento supremo, que vão ser lançados no nada? A resposta, sem dúvida. Até a última hora acreditam no nada. Mas, no momento da separação, o espírito faz uma reflexão profunda, a dúvida se apodera dele e o tortura, porque ele se pergunta em que vai se transformar. Ele quer perceber qualquer coisa e não o consegue. A separação não pode se realizar sem essa impressão. Kardec coloca aqui um complemento agora, numa pequena citação, porque ele diz assim, daí um detalhe também, né? Quando se fala que, como Kardec perguntou, existem materialistas bastante endurecidos. Então, nesse caso, os materialistas, mais uma vez, o indivíduo que é materialista, ou seja, que ele acredita naquilo que o mundo físico pode aparecer, não faz dele uma pessoa egoísta necessariamente, não faz dele uma pessoa que tenha tendências negativas. Ele apenas vê a sua realidade no mundo material. Mas ele não é necessariamente apegado a isso. Ele pode ser uma pessoa que faz ali as suas caridades, que tem uma vida simples, que tem um trabalho digno. Isso não faz dele um materialista endurecido. Porque o materialista, quando você fala que você é ateu, a primeira coisa que você pensa é alguém enfiado no meio de um cofre, ganhando dinheiro com ganância, com aquele grande desespero, com aquele grande egoísmo. E não necessariamente acontece dessa forma. Agora você perguntou, né, conheci vários ateus, né, muitos deles eram mais perto do céu. Isso é verdade, né, porque eles acreditam na ciência da vida. E não são... Então não são tão ateus assim, né, na concepção de não acreditar. Quando nós fizemos um estudo no livro A Gênese, lá no capítulo 2, se não me engano, sobre a natureza de Deus, nós trouxemos aqui várias ideias a respeito da crença que o homem tem em algo além dele. Nós falamos em Deus como sendo arquiteto do universo, né, como acreditam ali algumas linhas filosóficas. Nós temos Deus como sendo um pai generoso, nós temos Deus como sendo a mãe natureza, né? Nós temos Deus, para muitos, a ideia de Deus, ela pode ser representada por uma fórmula matemática, aquela fórmula que diz a origem da vida. Então, a imagem que nós temos de Deus como sendo uma personalidade, nós estamos, na verdade, humanizando Deus. Tanto que Kardec fala sobre isso na primeira questão do Livro dos Espíritos. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Ou seja, o que exatamente é Deus? Para aqueles que são céticos com relação a essa ideia de uma entidade suprema no universo e tudo mais, acreditam, por exemplo, numa fórmula matemática universal que deu origem à vida, que deu origem ao mundo, ao universo. Por que não podemos entender Deus como uma fórmula matemática? Não aquela fórmula anotada num pedaço de papel, mas algo que foi capaz de criar tudo aquilo que existe à nossa volta. Por que não entender Deus dessa forma? Então cada um de nós tem uma ideia de Deus não ligada a essa ideia religiosa, mas a ideia de algo que existe no universo capaz de criar tudo e todos. Então, para os materialistas, eles acreditam que a natureza, por exemplo, foi capaz de criar tudo. Por que não entender Deus como a própria natureza? De pensar no acaso, o acaso, na verdade, é a assinatura de Deus anônima, como dizem alguns pensadores. Então, tudo vai depender, o nosso entendimento sobre essa força maior, essa força superior, ela pode ser vista de várias perspectivas, dependendo exatamente da linha
né, na linha filosófica de cada indivíduo, da sua linha de aprendizado. Então, você dizer assim que acredita na ciência da vida, poderíamos entender Deus como sendo a própria ciência da vida? Por que não? Nós não temos como definir Deus do nosso ponto de vista nesse nosso estágio evolutivo. Então, se existe algo que é capaz de criar vida, que é capaz de criar tudo, mesmo que seja visto de uma forma científica, isso também pode ser entendido como sendo Deus, indecifrável, Brás. A Norma colocou, né, o que você traduz dessa frase? A matéria não existe, somos energias. Porque a própria ciência fala sobre isso, agora com esse entendimento, né, da física quântica que vem aparecendo e tudo mais, nós temos, por exemplo, que os átomos não se tocam. Né, os átomos são simplesmente elementos ali que trabalham com essas energias. Então, na verdade, todos nós somos energia. A matéria, na verdade, ela é para nós uma ilusão. A solidez da matéria ela nada mais é do que a força de atração com que os átomos, as moléculas se juntam. Né? Então, é uma realidade isso para nós. Mas o próprio sentido de vida, se nós pensarmos assim, ele tem ideias diferentes. Né? Teve um artigo recentemente publicado, foi até ontem, antes de ontem, que eu cheguei a ver sobre isso, e nesse artigo havia uma discussão muito interessante sobre o que é exatamente a vida. E então nós tínhamos a opinião dos cientistas, dos biólogos, tínhamos a opinião dos filósofos, tínhamos a opinião dos religiosos, cada um entendendo a vida de uma forma diferente. Então nós temos dificuldade para entender a vida, temos dificuldade para entender Deus, temos dificuldade para entender tudo quanto é tipo de elemento que foge da nossa realidade material. E a própria matéria, que é material, né, com perdão da redundância, ela ainda assim ela pode ser vista de um modo diferente. Então temos aí uma série de muitos temas ainda para que nós possamos desenvolver, e isso só vai se desenvolver conforme a nossa própria inteligência for também evoluindo. A Sandra colocou, meu pai era ateu, mas foi uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci. Ele fazia caridade, hospedava estranhos em casa, ajudou a família, conciliava brigas, etc. E a gente vai pensar assim, né, Sandra? Um homem desse vai sofrer no mundo espiritual? Se como os espíritos dizem que você tem no mundo espiritual o reflexo da sua vida material, se essa foi a vida material que ele teve, certamente vai ser um espírito que vai se surpreender, não tenhamos dúvida nenhuma, com essa nova realidade que até então não acreditava, mas o seu mundo moral vai ser um mundo de muito equilíbrio, muita tranquilidade, que vai facilitar o seu desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos lá avançar, senão a gente desvia, senão a gente vai para o livro A Gênese e deixa aqui o nosso céu e o inferno. Vamos lá. Tá, então Kardec coloca para nós aqui uma citação, um pequeno complemento a essa questão, falando sobre a vida de um ateu, né? Um espírito nos deu, em uma outra circunstância, as palavras seguintes sobre o fim da incredulidade. O incrédulo endurecido experimenta, nos últimos momentos, as angústias desses pesadelos horríveis em que se vê à beira de um precipício, próximo de cair no abismo. Faz inúteis esforços para fugir e não pode andar. Quer se agarrar a qualquer coisa, alcançar um ponto de apoio e sente-se resvalar. Quer pedir auxílio e não pode articular nenhum som. É nesses casos que se vê o moribundo se torcer, crispar as mãos, dar gritos abafados, sinais certos do pesadelo ao qual está preso. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietude e vos sentis felizes ao reconhecer que tivestes apenas um sonho. Mas o pesadelo da morte muitas vezes se prolonga por muito tempo, anos mesmo, além da morte, e o que torna a separação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que algumas vezes ele é lançado. Aqui então essa é uma condição, vamos dizer assim, natural, do espírito que não tem nenhum tipo de crença no mundo espiritual, que acredita apenas na realidade da matéria, porque vê aquele vazio no mundo espiritual, ele se vê no vazio porque ele acreditava nesse vazio. Mas como nós falamos, nós temos ali atenuantes e agravantes que vão, sem dúvida nenhuma, influenciar essa experiência do espírito conforme a vida que ele teve. Atenuantes por tudo aquilo que ele viveu, porque na verdade ele não é alguém que luta, o ateu,
não é alguém que luta contra as religiões. O ateu, na verdade, é aquele que simplesmente não encontrou respostas para as suas dúvidas. Mas a sua vida segue. Agora, para aqueles que querem brigar, né, que querem lutar, enfrentar, combater as religiões, esse, na verdade, está criando dentro de si o próprio tormento simplesmente pelo espírito bélico que ele acaba alimentando. Ele se torna um combatente das religiões e é esse espírito de combate que vai trazer sua própria perturbação. Agora você tem ateu que não vai encontrar que ele não está nem aí com as religiões. Quer acreditar, acredita, quer se iludir, acredita. Ele quer simplesmente viver a vida dele da forma mais equilibrada, mais saudável possível e não se preocupa com isso. Da mesma forma, esse tipo de tormento nós encontramos em religiosos, que também se envolvem nessas cruzadas para defenderem suas bandeiras, e que quando chegam no mundo espiritual vivem esse tormento porque eles próprios criaram esse espírito bélico dentro deles. Então, na verdade, não é aquilo que eu acredito, é o modo como eu vivo que vai fazer a grande diferença. Olá, professor. Item número 7, vamos lá. Dissestes que não víeis mais no momento de morrer, mas que pressentis. É isso porque ele foi dizendo que ele foi meio que perdendo a consciência naquele momento em que a desencarnação começou a se processar. Pergunta Kardec, não víeis mais corporalmente? Isso se compreende, porém antes que a vida fosse extinta, já entrevias a claridade do mundo dos espíritos? Ele quer dizer que fisicamente o corpo dele já não tinha mais a capacidade de enxergar. Mas o que Kardec pergunta é, mas espiritualmente ele conseguia vislumbrar alguma coisa? A gente já lembra aquela entrevista, aquele relato, aquela descrição trazida pelo espírito irmão Jacó, Frederico Figner, no livro Voltei, quando ele dizia que no momento da sua desencarnação, ele já percebia aquele torpor, e ele então começava a perceber que havia uma névoa, né, ali obstruindo a sua visão, mas ele percebia já algumas pessoas próximas, que nesse caso era exatamente Bezerra de Menezes e a filha, né, a sua própria filha desencarnada, né, que já havia desencarnado naturalmente, e que estavam ali recebendo-no. Então ele fazia esse relato, ele estava acordado, mas com um pouco de perturbação, tendo uma visão ali um pouco confusa, vislumbrando alguma coisa. Então esse foi um relato trazido pelo espírito irmão Jacó. Vamos ver aqui agora o relato desse daqui. Ele já entrevia alguma claridade no mundo dos espíritos, do mundo dos espíritos? A resposta é o que vos disse anteriormente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais. No entanto, o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, aparecendo-lhe subitamente, lhe dá, momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda ou uma aflição indizível, de acordo com o estado de sua consciência e a recordação da sua vida passada. Então, tudo que o espírito vai encontrar no mundo espiritual, além das suas próprias crenças, é o seu estado de consciência e o reflexo daquilo que ele viveu. Daí então, né, o que os espíritos sempre falam, uma vida digna, uma vida saudável, vai proporcionar ao espírito, apesar de todas as dificuldades dessa transição para o mundo espiritual, vai proporcionar para o espírito essa tranquilidade, esse merecimento para chegar nesse equilíbrio, né? Agora colocou para nós, né, é como se estivesse enxergando tudo sem limitações, deve ser fantástico. Começa inicialmente, né, com aqueles pequenos flashes de alguma coisa nova, alguma coisa estranha que o espírito não consegue exatamente se posicionar, ele não consegue classificar se aquilo é uma realidade, se aquilo é uma fantasia, e aos poucos ele vai então recobrando a sua consciência e tendo uma visão mais clara. Esse estado de perturbação inicial que Kardec comentou e que os espíritos sempre falam, é que o espírito vivencia, porque a mente, quando ela sai do corpo físico, né, daquela limitação, daquela restrição do mundo físico, e depois ele começa a entrar no mundo espiritual, essa fase de transição, se a mente, né, não tiver absolutamente desmaterializada, ela precisa passar por esse processo de adaptação. E essa confusão, então,
que os espíritos relatam. E ela pode se tornar uma confusão com maior ou menor intensidade de acordo com as crenças, com os valores, com o tipo de vida que o espírito teve. Olá, fraterna, bom dia. Kardec coloca uma pequena observação. É a questão do instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica a utilização do termo momentaneamente, porque as mesmas impressões, agradáveis ou dolorosas, continuam ao despertar. Então o espírito ali vai passando por esse momento, e como foi colocado para nós, o próprio espírito Sanson aqui, ele foi comentado no início, que ele trouxe para nós uma mensagem, já com bastante lucidez, com bastante equilíbrio, poucas horas depois da sua desencarnação. 8 horas ali ele já estava num estado de equilíbrio. Para outros espíritos, esse estado de perturbação pode durar séculos, como a gente já comentou, até mesmo milênios em alguns casos. Imagina o espírito ficar num pesadelo constante. Se nós temos aquele pesadelo, muitas vezes, que acordamos ali de súbito, com o coração disparado, com a mente perturbada, com medo, muitas vezes, do que existe à nossa volta na realidade, imagina o espírito viver durante séculos nessa condição. É, sem dúvida nenhuma, né, porque a gente lembra que o tempo, no mundo espiritual, ele é muito relativo, né, e Deus ele proporciona para cada um de nós o tempo necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, um espírito que passa tanto tempo nesse estado de perturbação, que seria para ele, na verdade, um estado estacionário na sua evolução, poderíamos dizer assim, embora esse sofrimento que ele vivencie não deixe de ser um impulso para o seu crescimento. Então, esse estado estacionário em que ele se encontra vai ser uma situação que vai exigir dele também muito tempo para se recuperar. Então é como se ele afundasse num buraco, né, caísse num buraco e demorasse muito tempo para se levantar para continuar um caminho. Então, para ele, na nossa visão, dizia assim, ele perdeu muito tempo. Porque nós estamos preocupados com esse tempo linear que existe à nossa frente, né, passado, presente e futuro, e que existe alguma coisa no final. Mas, na verdade, os espíritos vão vivendo cada um o seu próprio momento. Algumas vezes marcando o passo, tropeçando, a impressão que se dá é que ele retrocede, mas o que a gente lembra é que o espírito nunca retrocede na sua condição evolutiva. Ele fica atrasado, parado naquela condição, mas depois ele começa a se recuperar. Então imagina um espírito que ficou durante séculos atrasado, passando por esse estado de perturbação, muitas vezes até chegando num grau de loucura, quanto tempo ele vai demorar para se recuperar, para ter uma vida ali saudável e equilibrada de novo. Então a nossa mente começa a divagar, né, começa a ir cada vez mais longe, a gente fica até meio zonzo de imaginar o que existe nesses mistérios que envolvem essa realidade do mundo espiritual. O Hermes lembrou, né, viva bem para que a transição seja menos demorada. Né? O que o Espírito coloca é a fórmula mágica. Né? Então, quer dizer, uma vida saudável, moralmente produtiva e equilibrada vai ser o que vai proporcionar ao espírito a sua condição mais equilibrada. São tantos fios, né? Uma vez em um sonho eu os vi, né? Foi onde vi que realmente somos ligados a algo, além do que podemos ver, né? E temos ali cada um tendo uma visão muito diferente do mundo espiritual. Muito interessante essa pluralidade de experiências que nós vamos vivendo. O item número 8, vamos lá. Dizei-nos o que vos impressionou, o que vistes no instante em que os vossos olhos se abriram para a luz. Podeis nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que se apresentaram a vós? Agora aqui vem a parte bacana. Né, porque ele vai descrever exatamente o que ele viu naquele momento. Essa é a descrição, né? Todo mundo quer, né, Norma? É o que todo mundo quer, né? Vamos ver o que a gente pode, né? Essa é a diferença de uma coisa para outra. Vamos fazer força. Vamos lá, ele responde assim: no momento em que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado e não compreendia bem, porque a lucidez não volta instantaneamente. Mas Deus, que me deu uma prova marcante da sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercaram e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava, e eu mesmo,
forte e bem de saúde, podia, sem esforços, me transportar através do espaço. O que vi não tem nome na linguagem humana. Virei, no entanto, vos falar mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite que Deus exige. Importante é que ele lembrar que nem tudo ele pode revelar. Sabei que a felicidade, tal como entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para as impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Aí ele trouxe essa resposta aqui, Kardec faz um pequeno comentário agora. Os contos de fadas são, sem dúvida, plenos de coisas absurdas, mas não conteriam eles, em alguns pontos, a descrição do que se passa no momento dos espíritos? A narração do Sr. Sanson não se parece com a de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio no meio de uma corte brilhante? Então aqui vale a nossa análise, porque ele coloca exatamente, né, primeiro, o que foi lembrado na introdução desse nosso capítulo, é que houve uma assessoria do plano espiritual para que esse trabalho fosse realizado. Para que ele, a princípio, né, inicialmente, ele tinha condições morais e intelectuais para se prestar a esse tipo de trabalho. Então, ele sendo um trabalhador, sendo um estudioso da doutrina espírita, ele tinha condições de participar. Depois, obviamente, tendo ali o merecimento para receber esse suporte, recebeu ali todas as aplicações energéticas, né, que os espíritos transmitem, para fazer com que ele tivesse a maior lucidez possível. Que foi exatamente o que descreveu também o espírito irmão Jacó, lá no livro Voltei, que ele dizia que naquele momento ele recebeu ali como se fosse uma carga energética para poder revigorá-lo, para fazer com que ele tomasse ele novamente, né, tivesse novamente um equilíbrio para dar a evolução, para continuar ali a sua evolução. Então, falou que Deus deu uma prova marcante da sua bondade e permitiu que recuperasse as faculdades. Isso, então, foi algo excepcional, porque no plano espiritual é muito natural que os espíritos ali passem por um estado de convalescência, né, vamos dizer assim, aquele estado inicial de recuperação. Alguns deles passam um tempo dormindo. Muitos dos relatos de espíritos que ficam talvez 1, 2 semanas adormecidos até que possam despertar. Outros ficam mais tempo, outros ficam menos tempo. Ou seja, quanto menos tempo o espírito fica nesse estado de inconsciência, mostra, na verdade, né, o maior equilíbrio que ele tem. Embora, na maioria, muitas vezes também, nós encontramos espíritos que chegam no mundo espiritual e ficam despertados, vivendo verdadeiros tormentos, inclusive presenciando seu próprio sepultamento também. Então, ficar pouco tempo no plano, pouco tempo adormecido e acordar de uma forma saudável mostra exatamente o grau de espiritualização que o espírito tem. Depois ele colocou: vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercaram e me sorriam. Né? Então, também todos aqueles trabalhadores. Então, mostrou nesse caso, primeiro, um grande comprometimento que os espíritos tiveram com essa tarefa de trazer esclarecimentos para todos nós, né, a partir dos estudos lá da sociedade. Depois mostra a afinidade que os espíritos têm trabalhando, né, com aqueles que estão encarnados. Nós tivemos um relato belíssimo, trazido lá do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, quando o então presidente do centro, né, Altivo Panfiro, um grande trabalhador, uma pessoa muito querida por todos, quando chegou no mundo espiritual, ele foi recebido por uma corte de espíritos ali, espíritos amigos que deram a ele a recepção digna do espírito que ele foi. E a mesma coisa a gente pode imaginar também, como já foi trazido em alguns relatos, a recepção do próprio Chico Xavier no plano espiritual. Como Chico foi recebido. A mobilização que não apenas aqueles espíritos amigos que trabalhavam com ele nas diversas tarefas que ele realizava, mas também todos aqueles espíritos que se tornaram amigos a partir dos cuidados que receberam do próprio Chico.
Podemos imaginar então como é que foi a recepção de Jesus na sua desencarnação, de Paulo de Tarso na sua desencarnação, de Kardec na sua desencarnação, e a gente vai colocando nomes e mais nomes e mais nomes para a gente imaginar como é, né, estarmos, sermos recebidos no plano espiritual desse modo tão caloroso, tão amoroso, como consequência da vida que a gente teve. Só em outros casos, né, dá a impressão também de que espíritos que vivem de um modo desequilibrado aqui no mundo físico, chegam no mundo espiritual quase que vivendo uma indiferença, como foi o caso, por exemplo, do próprio André Luiz, que chegou no mundo espiritual, se viu naquele estado de perturbação, naquelas condições tão degradantes, tão difíceis, ficando 8 anos naquele estado, praticamente. E somente depois ele teve contato com os espíritos amigos. Não significa que ele foi abandonado, mas pelo seu merecimento, ele viveu no mundo espiritual o reflexo da vida que ele teve aqui no mundo físico. Continuando, vamos lá. Terminamos aqui a carta número 2, vamos para a carta número 3, já que é a continuação que Kardec dividiu aqui. Sob qual aspecto os espíritos se apresentam a vós? É sob o da forma humana? Pergunta interessante. Porque muitos dizem assim, olha, eu vi quando eu desencarnei, eu vi espíritos. Tá, como é que eles estavam? Eram aquelas luzes, né, como a gente tem aquelas descrições, por exemplo, de pessoas que vivem experiência de quase morte, que encontram aqueles túneis de luz, ouvem vozes, veem figuras luminosas sem poderem definir que figuras são essas, né? Então são várias as imagens que chegam para nós aqui, de um modo mais real, de um modo mais fantasioso, mas como são esses espíritos exatamente? Como eles se apresentam para nós? Resposta dele: sim, meu querido amigo, os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que haviam tido no vosso mundo. E é a verdade. Porém, que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços fisionômicos perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Essa fealdade mostra exatamente, né, a expressão sofrida que nós temos aqui no nosso mundo. Essa expressão, o modo como nós olhamos, com as nossas preocupações, com os nossos conflitos, com os ódios que sentimos, né, com o ódio que sentimos, a expressão desgastada com o tempo pelas preocupações, o envelhecimento, né, o esbranquiçamento do cabelo pelas tantas e tantas preocupações, as rugas que surgem, as expressões de cansaço, e de repente você chega no plano espiritual e você simplesmente vê o espírito com toda a sua luminosidade. E é por isso que nós encontramos então esses relatos que falam sobre uma espécie de rejuvenescimento que os espíritos vivenciam quando chegam. Que já não é mais esse corpo físico que nós temos com todas as suas dificuldades, é corpo que dói para cá, é corpo que é torto para lá, é aquela expressão do nosso dia a dia e tudo mais. Tudo isso desaparece porque o espírito vai encontrando a sua própria harmonia, e obviamente ele vai encontrando essa harmonia conforme ele vai se desprendendo da sua realidade material. Então essa é uma descrição muito bacana que ele traz para nós, de mostrar exatamente a diferença que é o corpo do espírito, o seu corpo perispiritual e o seu corpo físico. A aparência, as características são as mesmas. Mas nós percebemos que a pureza, existe uma diferença entre a fluidez e essa fealdade. As marcas do mundo material deixam de existir porque o espírito vive apenas a sua realidade espiritual. Então a aparência continua a mesma. E continua. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com todas as delicadezas da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós. O olhar tem a profundidade de uma estrela. Procurai ver pelo pensamento que Deus, Ele, o arquiteto dos arquitetos, pode fazer em sua onipotência, e tereis uma fraca ideia da forma dos espíritos. Né, sem dúvida nenhuma, essa resposta apenas despertou em nós
ansiedade de queremos conhecer muito mais essa realidade do plano espiritual, essa belíssima realidade que nós aprendemos a conhecer. Então, se por um lado nós encontramos a beleza descrita por esse espírito, dos espíritos que o recepcionaram, nós podemos encontrar também, e vamos encontrar aqui em outras descrições, as aparências lamentáveis que muitos espíritos apresentam nesse estado de perturbação que se encontram, que foi mais uma vez o caso de André Luiz, que ele descrevia pessoas que se arrastavam, pessoas rasgadas, pessoas feridas, gemidos, dores, gritos e tantos outros sinais de tormento que esses espíritos viviam. Então esse é um reflexo natural daquilo que nós vivemos hoje. E podemos imaginar, né, dessas tantas, além, né, das companhias desagradáveis que vão surgir, né, os cobradores da vida que tiveram, os outros se tornando até mesmo obsessores. Então, por um lado, para aqueles espíritos saudáveis, como foi o caso de Samson, virão os amigos e os espíritos que vêm expressar gratidão. Por outro lado, para os espíritos que tiveram uma vida cheia de tropeços e de equívocos, encontrarão os inimigos, os cobradores e os obsessores. Ou seja, esse tipo de revelação para nós do plano espiritual já mostra o futuro que nos espera. Basta nós analisarmos o que nós estamos vivendo hoje para saber exatamente o que nos espera no futuro. E todas as oportunidades que nós temos de modificar o nosso modo de viver, para que tenhamos, né, o merecimento de chegarmos no plano espiritual como espíritos vencedores, aguardados por esses amigos. Né, Lela, bom dia. Vamos lá, item número 10. E quanto a vós, como vos vedes? Reconhecei-vos como uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Vós vos sentis uma cabeça, um tronco, braços, pernas? Pergunta curiosa essa. Né? Hoje, claro, nós temos tantas e tantas informações, livros, psicografias, relatos de situações do plano espiritual, que nós sabemos que os espíritos se apresentam com o corpo que possuem, agora na característica fluídica. Mas nós lembramos que essa informação que está vindo de Kardec era uma informação quase que inédita naquela época. Então, quando ele faz uma pergunta se ele sentia que tinha cabeça, tronco, braços e pernas, aquilo é algo que todo mundo se perguntava, porque qual é a ideia que nós temos de espíritos? São as imagens de fantasmas. E como são os fantasmas? Aquela imagem luminosa flutuando com aquele véu em cima e tudo mais. Então olha Kardec começando então a desmistificar aquela imagem que se tem do plano espiritual a partir das histórias tantas e tantas vezes fantasiosas. Então ele perguntou para esse espírito, uma forma circunscrita, não é aquela luz que fica flutuando no espaço. Uma forma circunscrita significa ter ali um contorno, ter um envoltório. E esse envoltório, como é que ele funciona, como é que ele é? Tem ali todas as características de um corpo físico? Vamos ver então a descrição que ele traz para nós. O espírito, tendo conservado sua forma humana, porém divinizada, expressão divinizada, se tornado agora divino, belo, né? Idealizada, tem sem contestação todos os membros dos quais falais. Sinto perfeitamente as pernas, as mãos e os dedos, porque nós podemos, por nossa vontade, vos parecer e vos apertar as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que eles percebessem. Nossa fluidez pode estar por toda parte sem oprimir o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas, e eu tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, eu vos amo, mas meu corpo não ocupa lugar. A luz o atravessa, e o que chamareis de um milagre, se vos fosse visível, para os espíritos, é a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, assim como seu corpo não tem semelhança real, porquanto tudo é transformado no conjunto e na essência. O espírito, eu vos repito,
tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até vosso pensamento. Também pode, quando convém, tomar a forma que melhor possa trazê-lo para as vossas lembranças. Porém, na realidade, o espírito superior que terminou suas provas ama a forma que pode conduzi-lo para perto de Deus. Aqui é importante a descrição que ele traz para nós, porque ele relata, né, essas características que os espíritos têm, esses atributos que os espíritos têm, ao chegarem nessa condição equilibrada no plano espiritual. Não sentir a barreira da matéria, não poder fazer com que o seu pensamento, né, penetre em nossas mentes, o formato, moldar o seu perispírito de acordo com o seu desejo. Então, todas essas características fazem parte, então, dos espíritos no plano espiritual, mas, obviamente, aqueles que conseguirão utilizar esses atributos da forma mais profunda serão, sem dúvida nenhuma, aqueles que já alcançaram o equilíbrio no plano espiritual. Porque para os espíritos comuns, como nós veremos nas próximas entrevistas, esses espíritos vivem a realidade que eles acreditam. Então, pessoas doentes, pessoas comuns, vão vestir roupas comuns, vão sentir os efeitos de suas doenças, eles vão criar, a partir de suas próprias crenças, a sua realidade. Já os espíritos equilibrados vão criar a realidade de acordo com os seus desejos. Então essa é a diferença que nós vamos encontrar. Número 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis um homem, no vosso novo estado tendes mais a natureza masculina que a feminina? Acontece o mesmo com o espírito que tenha deixado o seu corpo há muito tempo? Essa pergunta aqui, ela daria para nós um seminário. Porque ela pode levar em consideração, por exemplo, os casos que nós encontramos hoje de homossexualidade. Por exemplo, quando nós encontramos pessoas que relatam: eu sou uma pessoa do sexo masculino, mas de um espírito feminino, ou vice-versa. Quando chega no plano espiritual, como é que o espírito assume a sua real personalidade? Esse tipo de estudo nós não encontramos ainda dentro da doutrina. Não temos ainda um estudo profundo, um estudo concreto, que possa trazer para nós esse entendimento do plano espiritual. Então nós falamos aqui sobre personalidade. O espírito não tem sexo, mas a personalidade assume características de acordo com a sexualidade. Então nós temos ali espíritos com características do sexo feminino, uma personalidade do sexo feminino e uma personalidade do sexo masculino. Vamos ver aqui como ele relata isso para nós. Nós não temos que perceber a natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Então percebemos inicialmente que ele fala com relação ao sexo, a capacidade reprodutiva. Deus os criou segundo sua vontade. E se, por seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos reencarnassem na Terra, ele teve que acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós os sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Infelizmente aqui ele não respondeu de acordo com aquilo que Kardec colocou. Tanto que aqui depois Kardec vai colocar uma observação aqui até um pouco extensa, complementando aquilo que ele quis dizer. Porque na verdade o que Kardec perguntou era com relação exatamente à personalidade. Como é que você pode moldar, né? Porque aquele ditado que diz que os espíritos, que os anjos não têm sexo, obviamente que não. Mas é óbvio que o espírito será aquilo que ele acredita ser. E aí então nós encontraremos ali aquelas mentes que já são definidas, aquelas mentes que já são indefinidas, e aí então a mente é capaz de produzir uma série de situações no plano espiritual. Vamos ver o que Kardec coloca. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos são necessários apenas para a reprodução dos corpos. Visto que os espíritos não se reproduzem, os sexos seriam inúteis para eles. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, porém, por causa da morte recente do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda conservava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, mas entre os espíritos inferiores,
apegados à matéria, existem muitos que acreditam que ainda estão na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Eles creem que ainda são homens ou mulheres, eis porque existem os que dizem que os espíritos têm sexo. É assim que certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar as questões. Então aqui, Kardec também fala sobre essa questão da sexualidade, mas ele não aprofunda esse tema, que certamente, se nós pudéssemos falar, por exemplo, sobre a psicologia dos espíritos com relação à sexualidade, nós teríamos ali muitas e muitas informações. E essa crença com relação à personalidade dos espíritos, nós podemos encontrar nos relatos em espíritos que se colocam ali como sendo mentores, mentoras, aqueles que foram pais, aqueles que foram mães, vivendo essa ou aquela característica da sexualidade. Até mesmo comportamento, nós encontramos comportamentos viciosos de obsessores, de espíritos ainda sofredores. Um relato claro que nós encontramos é no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, aliás, um livro muito pertinente para os nossos tempos atuais, aqui para esse momento, às vésperas do Carnaval, porque o livro Loucura e Obsessão fala exatamente sobre a ideia da vivência da sexualidade desregrada nessa cultura carnavalesca. E aí nós vamos encontrar então espíritos com seus perispíritos deformados, dado o grau de viciação, de fixação mental nos seus órgãos genitais, na vivência da sexualidade, então buscam a satisfação do prazer na prática sexual semelhante à do mundo físico no plano espiritual, sem se saciarem, já que o corpo físico não pode mais proporcionar esse tipo de experiência. Então é a mesma coisa que acontece com o espírito que deseja usar drogas, que deseja comer, se alimentar, é aquele espírito que deseja prática sexual. Ele simplesmente não pode porque o corpo físico não proporciona mais isso. É aí que se dá então os processos de obsessão, onde ele consegue então perceber pelo pensamento dos indivíduos dos seus alvos, pelas vibrações que são emanadas, eles conseguem absorver essas substâncias. E aí então existe essa relação absolutamente doentia, problemática, prejudicial para ambos, tanto do mundo espiritual como também do mundo físico. A Lela colocou para nós, as variadas reencarnações dão as experiências, influenciam conforme o corpo que se veste, acredito, mas ao final das experiências teremos as características das duas polaridades. Ainda assim a gente fica se perguntando que características seriam essas, Lela? Porque quando nós falamos assim, característica das duas personalidades, na verdade nós poderíamos falar dos valores que o espírito vivenciou. Porque quando se fala personalidade masculina ou feminina, é difícil para nós definir aquilo que é indefinível ainda. Porque o que nós compreendemos do plano espiritual é aquilo que está muito mais próximo a nós. Ou seja, os espíritos que ainda mantêm essas características de personalidade. Mesmo que quando nós peguemos, por exemplo, uma citação de espíritos elevados, de espíritos protetores, de falarmos, por exemplo, de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Meimei, Emmanuel, André Luiz, nós estamos falando de espíritos com a aparência de sexo masculino e feminino. Quando nós falamos em Jesus, por exemplo, a primeira imagem que vem para nós é um indivíduo de sexo masculino. Mas e quando nós falamos naqueles espíritos que já transcenderam essa condição? Nós não temos relatos sobre isso para sequer imaginar como eles seriam. Mas a gente imagina que são espíritos que já, dentro dessa condição de assexualidade, possuam todos os atributos naturais dos espíritos. Então eu acho que isso é bastante interessante. Exatamente. Então nós tivemos ali os espíritos que mostram as suas virtudes em diversas situações pela necessidade, mas sem ter essa polarização. O Brás colocou, continuamos de lá com a mesma aparência que tínhamos na Terra, apenas melhorada, mas ao reencarnar, que fazemos as mudanças de sexo, de cor, de família e tudo mais. Então são essas mudanças desse processo. Deixa eu ver aqui. A Luiz colocou para nós, A Cidade Estranha, descrita por André Luiz. Não me recordo, Luiz, desse livro, porque o que eu comentei com vocês foi de Manuel Filomeno de Miranda.
né, e do Manuel Filomeno de Miranda, ele veio através da psicografia do Divaldo. Então eu não me lembro da Cidade Estranha. Que livro que é? Você se lembra? Se foi Nosso Lar, alguma coisa assim, ou mais para frente? Eu não me recordo. Inclusive eu estou fazendo um pequeno projeto de, nos próximos livros, começarmos a estudar as obras de André Luiz também, né? Então não sei se vocês vão se interessar por ela, por esse estudo, né? Mas a gente saindo desses próximos livros, começando a entrar na sequência, né, da vida no mundo espiritual de André Luiz também. Isso. Não é só por curiosidade mesmo, né, para a gente ter uma ideia. Mas a gente vê assim, no caso eu comentei com vocês então da citação do livro Loucura e Obsessão, porque mostra exatamente o desregramento dentro do campo do sexo, da sexualidade, por espíritos que vivenciam ainda esse mesmo tipo de desequilíbrio. Vivem ali a polaridade masculina e feminina, mas de modo desequilibrado, inclusive afetando a sua própria estrutura perispirítica, né? Para a gente poder fechar aqui então, deixa eu ver. O Dudu lembrou aqui, né? Livro Libertação, Cidade Estranha, obrigado, Dudu. É até um capítulo, né? Cidade Estranha, né? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver, 12, 13. Deixa eu correr rapidinho aqui, eu estou na questão número 12, falta pouquinho para acabar. 12. Entre os espíritos que estão aqui, vedes o nosso presidente espiritual São Luís? Resposta: ele sempre está perto de vós, e quando está ausente procura deixar um espírito superior que o substitua. Então aqui mais uma vez reforça São Luís como sendo o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec já tinha falado sobre ele nos boletins da sociedade que nós tínhamos lido, e agora faz esse reforço. Não vedes outros espíritos? Perdão, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos equivocais estão sempre em vossas sessões. Aqui ele colocou o Espírito de Verdade e deixou a gente agora com uma coçadinha ali atrás da orelha, né? Lembrando que a gente tinha comentado sobre isso, né, que pelo menos aquilo que Kardec apresenta, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no livro dos Médiuns, que o Espírito de Verdade seria então Jesus. Então dizer que Jesus estava presente na Sociedade Parisiense não é qualquer coisa, né? 14. Eu estou acelerando um pouquinho para a gente poder finalizar, tá, pessoal, que já estourou o nosso horário aqui. Que aspecto a sessão vos apresenta? Olha que importante isso. Que aspecto a sessão vos apresenta? Ou seja, de que forma que os espíritos veem o ambiente de uma casa espírita, que nós podemos estender o ambiente numa igreja, numa sinagoga, num terreiro, numa mesquita, num templo qualquer, qual a aparência que os espíritos têm naquele momento. Então vamos lá, a gente pode então extrapolar aqui a nossa imaginação a partir dessa explicação que o Espírito vai trazer. Que aspecto a sessão vos apresenta? Para a nossa visão, para a vossa nova visão, ela é o que vos parecia quando estáveis vivos? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão distinto, tão claro? Aliás, eu vou fazer para vocês aqui uma revelação. Quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu quero fazer é visitar todos os centros religiosos que nós temos, para poder ver qual é a característica deles. Não é sério, André, não é brincadeira não, é sério. Eu pensei, há muito tempo eu penso nisso, de chegar até lá e falar assim, eu quero ver como é, de você entrar durante uma missa, durante um culto, durante essa ou aquela atividade, para saber como é a aparência nesse lugar. Isso é coisa séria. E se tiver um médium disposto aqui, a gente combina agora mesmo, eu venho contar como é que vai ser, pode esperar. Vamos falar sério, vamos lá. Bem mais claro, eu posso ler o pensamento de todos, e estou muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde grupos se separam e se invejam, impulsionados por espíritos perturbadores que gostam da desordem, enquanto que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. Né? Então, está aqui essa resposta que ele coloca para nós, falando exatamente sobre a beleza que se vê na sociedade, pelo comprometimento, pela pureza do pensamento, mas ao mesmo tempo ele chama atenção.
dizendo que muitas vezes encontram ali grupos espíritas que se invejam. E nós podemos encontrar grupos espíritas, instituições de outras religiões que provocam muito mais dissensões, né, separações, na verdade, do que essa união. 15. Dissestes que podeis ler o nosso pensamento. Poderias nos fazer compreender como ocorre essa transmissão do pensamento? Isso não é fácil. Para vos dizer, vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de novos agentes, e seríeis tão sábios quanto nós. O que não é possível, porque vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons, e chegareis a isso. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde sereis como vós. Esforçai-vos por bem morrer para saber muito. A curiosidade, que é o estímulo do homem que faz uso da razão, vos conduz tranquilamente até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Entretanto, eu vos direi para responder razoavelmente e com dificuldade a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável como nós, transporta o cunho do vosso pensamento. O sopro que exalais é, por assim dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. Eles são os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Então aqui ele tentou trazer uma ilustração que para nós acabou dificultando, e como ele mesmo disse, né, uma dificuldade muito grande de transmitir essas ideias. É muito difícil dos espíritos explicarem aquilo que para nós ainda é inexplicável, porque as explicações sempre vêm por um processo de comparação. E nós não temos uma comparação. E aqui uma pequena curiosidade, ele fala sobre a telegrafia divina, porque o meio de comunicação mais avançado daquela época era o telégrafo. Hoje nós podemos dizer que seria um WhatsApp divino, para modernizar a nossa linguagem. Ou seja, tudo se dá através da transmissão do pensamento pelos fluidos. E como os fluidos, embora eles sejam conhecidos na teoria, são desconhecidos na matéria, né, na sua forma real, nós acabamos não compreendendo como isso funciona. O que a gente faz é trazendo ali algumas comparações para poder ilustrar, mas ainda não conseguimos compreender. E como o Sr. Sanson trouxe para Kardec, né, ele não poderia conhecer tudo aquilo que os espíritos conhecem, porque a condição de encarnado dele traz essa limitação. Então ele diz, viva bem para que possa morrer bem. E a partir dali vai conhecer tranquilamente tudo aquilo que diz respeito a essa realidade do mundo espiritual. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade aqui depois. Deixa eu ver aqui. Tá. Uma pequena mensagem, né, do Sr. Georges, do Espírito Georges, né, que já trouxe muitas psicografias que nós encontramos lá na Revista Espírita, com o seguinte título: A Morte do Justo, fazendo uma referência ao Sr. Sanson. Então, depois da primeira evocação feita lá na sociedade, o Sr. Georges deu então falou sobre a desencarnação do Sr. Sanson. Claro, né, traçando ali todos os elogios, todas as explicações sobre a condição dele. Então, próximo item para nós, A Morte do Justo, página número 155 aqui da edição CELD, do nosso O Céu e o Inferno. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, nós vamos continuar esse tema então na próxima